Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E hoje, com renovada alegria, estamos aqui com a nossa convidada muito querida, que já esteve aqui atendendo a muitos pedidos, retorna ao Transição. Dona Guiomar, muito obrigada pela sua presença. Sou eu quem agradece e desejo que nesse instante a doce paz de Jesus continue a nos envolver. E a minha primeira pergunta é: por que ser espírita, Dona Guiomar? São tantas as razões, não? Mas vamos tentar fazer alguns comentários a respeito do que nós achamos que seja a doutrina dos espíritos. Para mim, ela é uma vigorosa esperança nos dias que passam, porque ela caminha de mãos dadas com a ciência. Sim. E à medida em que a ciência vai decifrando os enigmas do ser humano, mais se fortalece os postulados nos quais a doutrina se assenta. A doutrina espírita é, sem dúvida alguma, um processo iluminativo que permite ao homem ter uma visão mais ampla da vida em todas as dimensões. O espiritismo é, sem dúvida, com toda certeza, o consolador prometido por Jesus, porque para mim é a doutrina mais compatível com os ensinamentos de Jesus. E como Jesus disse assim: eu vos mandarei o Consolador, ele vos fará recordar tudo quanto eu vos tenho dito e vos ensinará todas as coisas. Então a doutrina dos Espíritos vem realmente pregando muito amor, pregando o perdão, o esquecimento das ofensas e a iluminação interior. É a doutrina de Jesus dentro de sua maior simplicidade. E nós vamos encontrar, então, na doutrina dos Espíritos, um reforço maior para os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus fala sobre reencarnação, ele o faz de uma maneira muito simples, porque não tínhamos condições de entendê-lo. Mas quando ele disse: ele vos fará recordar todas as coisas, vos ensinará todas as coisas, então surgiu a doutrina dos Espíritos, trazendo ampla explicação sobre o processo reencarnacionista, não é? E na Bíblia nós encontramos tantas passagens que comprovam que verdadeiramente Jesus falou da reencarnação. E a reencarnação, nós podemos saber que era conhecido já naquele tempo, porque quando surgiu João e eles perguntaram: quem és tu? És um dos profetas? És Elias? Não sou. Então, quer dizer, se ele poderia ser um dos profetas ou Elias, estava claro que eles aceitavam a reencarnação. Mas, Dona Guiomar, algumas pessoas dizem assim: mas nós esquecemos o que fomos em reencarnação passada. Isso não é prejudicial para a evolução? Olha, eu vou começar elucidando, contando um caso verídico. Sim. Nós conhecemos o senhor porque sua esposa veio nos procurar e esse senhor estava 6 meses no quarto, sem sair do quarto, porque ele tinha um filho e brigou à noite com o filho. Ofenderam-se mutuamente e no dia seguinte o filho ia fazer uma viagem. Então o filho procurou, estendeu a mão, querendo abraçá-lo, ele virou as costas e não conversou com o filho e o filho partiu. Depois de algumas horas, ele recebe um telefonema de que o filho havia desencarnado num acidente. A partir daquele instante, esse homem encheu-se de culpa, de remorso e que quis afastar-se exatamente do mundo. Então nós vemos aí por que ele pensou isso. Ele julgou que ele havia perdido o contato com aquele filho para sempre, que ele jamais iria encontrá-lo. Mas o ponto principal, imagine só, este homem só tomou conhecimento de uma falha sua, de um gesto onde acuso a falta de amor, não é a falta de compreensão do erro do filho. Imagine se nós tivéssemos conhecimento de nossos equívocos, de nossos erros, de nossos crimes do passado, porque nós não poderíamos, se nós tivéssemos a recordação, só recordarmos exatamente do que está acontecendo hoje, ou que aconteceu ontem, mas nós traríamos no bojo de nossas experiências, em todas as nossas encarnações, aquele conhecimento.
também seria muito difícil, porque nós não temos ainda um amadurecimento espiritual suficiente, nem um desenvolvimento do amor mais profundo em nós, capaz de nos levarmos a perdoar todos os erros indistintamente e a esquecermos todas as falhas. Como uma mãe poderia amamentar um filho, vendo nele o seu algoz? Aquele que roubou-lhe tudo, que ficou com todo o dinheiro, que matou o seu esposo, agora renasce como seu filho, ela não teria condição de amá-lo. E como Jesus disse, o amor cobre a multidão de pecados. Por isso que existe a reencarnação e o esquecimento das outras falhas. Quer dizer que não recordando das falhas, é muito mais fácil nós amarmos. Sim. Agora, quando do outro lado da vida a gente percebeu que o nosso filho, nessa última encarnação, foi o nosso algoz numa outra, mas aquele amor que nós dedicamos a nossos filhos vai, sem falha alguma, indubitavelmente, vai cobrir a multidão daqueles crimes e a lembrança desagradável. Vai permanecer mais a lembrança do amor, porque o amor triunfa, porque o amor vem de Deus, não é? Dona Guiomar, esse é um caso que ele chegou. Eu fico pensando quantos casos a senhora já ouviu, já orientou, já foi médium para as orientações. Há quantos anos a senhora trabalha? Nós começamos o nosso Perseverança há 44 anos, mas desde que eu comecei na federação, no ano 54, que nós começamos a trabalhar, nos davam casos bem difíceis já. Eu creio que o comandante Armon conheceu a proteção, não minha capacidade, que eu não a tinha, ainda não, hoje não a tenho, eu conto simplesmente com o amparo constante dos benfeitores espirituais. Mas naquela época não tinha nem 5 meses, já casos muito difíceis. Ele mandava visitar, aplicar passe e etc. Então o meu trabalho começou em 54. Em 54. Certo. E fazendo aqui algumas contas, em 54 começou o seu trabalho. Começou o Centro da Federação. Espírita Perseverança. Agora, do Perseverança, 44 anos. Exato. Quantos anos a senhora tem? 82 anos, felizmente. 82 anos. Sim. E continua atendendo pessoas, continua sendo a presidente Olha, do Centro felizmente eu trabalho mais hoje do que eu trabalhava há 40 anos e há 20 anos atrás. O trabalho aumenta a cada dia. Mas Deus tem me favorecido. Muita saúde, muita disposição, muita alegria para trabalhar. Porque a melhor coisa é a gente fazer o que a gente gosta. Não é verdade? Muitos dizem, a senhora é escrava. Mas Confúcio já dizia, plenamente livre é aquele que voluntariamente se escraviza. Então, eu sou escrava do dever porque eu quero. E também outra coisa, a questão da mediunidade. Alguns dizem que com a idade, já que o tema ainda é dentro da mediunidade, que alterações a senhora percebe com relação à mediunidade? Então, eu teria que descrever a alteração em mim. Isso. Eu trabalhei muito em desobsessão, fazia questão de trabalhar com a desobsessão, depois dirigi trabalho de intercâmbio e depois comecei no atendimento ao público. Aí eu sentia que o Dr. Bezerra se aproximava de mim, me envolvia e me transmitia o que eu deveria saber para orientar. Atualmente eu percebo que eu vou mais além, que eu capto aquilo que o Dr. Bezerra deseja, sem que ele esteja presente ao meu derredor. Então, a única coisa que eu notei foi essa diferença. Parece que eu me tornei um pouquinho mais sensível. Irregularidades físicas, todos nós as temos, não é? Só que eu não temo a enfermidade, não aceito a enfermidade no meu corpo, sou meio arredia a médico e medicamentos, mas eu me lembro sempre, quando eu estou assim, meio cansada não tenho cansaço, eu tenho sonolência. Sim. Essa noite, por exemplo, eu dormi umas 3 horas. Uhum. Então tivemos trabalho até altas horas, levantei um bocado cedo, né? E quando vem, por exemplo, será que eu deveria diminuir? Eu me lembro que o Chico me contou que certa feita um senhor o procurou, dizendo, Chico, eu fui o médico e ele disse que a minha vida está por um fio, Chico, estou abandonando todo o trabalho. O Chico disse, não, meu filho, Emmanuel está dizendo que o trabalho engrossa o fio. Então, como eu quero engrossar o fio da minha vida, eu estou trabalhando cada vez mais, com a mesma disposição, a mesma alegria.